Bom dia, são 7 horas. Eu sou Maria Rafati, este é o programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Com vocês de segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 9 da manhã. Já arrumamos o teu retorno. E os nossos convidados de hoje são Fernanda Musardo, consultora digital, analista de mídias sociais. Fernanda, bom dia, bem-vinda aqui ao programa Light News. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maria. Bom dia, Guilherme. E também Guilherme Guimarães, advogado que atua na área de direito digital e especializado em segurança da informação. No momento, não ouvindo direito o que está falando, não tem problema. Guilherme, bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. Não, eu estou ouvindo direito. Se tiver interferência, mata o pessoal da Transamérica Pop, porque eles estão vizinhos nossos, eles é que matam a gente todo dia, tá? Fique tranquilo. E a gente matar eles é super legal. Eu mando um vírus para eles. Eu mando um vírus para eles. Exato, é que nem irmãos, tá? Tá tudo certo. Então tá bom. Um dá interferência no outro e o outro dá interferência no um. O nosso tema de hoje com a Fernanda Musardo e com o Guilherme Guimarães é o seguinte, 2 pontos. O direito digital e segurança na web. O que você quiser saber sobre direitos na internet, pergunte agora ou cale-se para sempre. Pelo 999777744, você participa aqui do programa Light News. Bom, e Fernanda Musardo aqui está na qualidade de consultora digital. O que você pode, por exemplo, recomendar para um caso específico? Eu vou te passar o caso, né? Tanto na ferramenta da internet aí quanto o Guilherme, vocês viram? Vocês não esperavam por isso, né, Lelé? Você vê que a pessoa aqui parece igualzinha, mas não é, né? Não é. Caso concreto. Miriam Leitão. A jornalista Miriam Leitão já foi presa da ditadura militar. Então, ela, digamos, não era uma guerrilheira, ela era uma pessoa panfletária, simplesmente distribuía panfletos, então não esteve em guerrilha nenhuma. Contudo, há fake news a respeito dela, inclusive isso é uma notícia da Folha de São Paulo de ontem, né? Fake news a respeito dela, colocando-a numa situação em que já foi colocada também Dilma Rousseff, que também é falsa, tá? Na situação de ter sequestrado alguém e ter feito um assalto por tantos cruzeiros na época, etc. e tal. Bem, então a Miriam Leitão é apresentada como uma ladra terrorista, evidentemente, para que hoje ela, como jornalista da Globo News, tenha a sua, digamos, credibilidade bastante questionada. Então isso acontece hoje com a Miriam Leitão. E por coincidência, era a mesma notícia, feita também falsa, a respeito de Dilma Rousseff, com as fotos manipuladas no computador. Então hoje, o que a Miriam Leitão tecnicamente pode fazer com uma consultoria digital e o que um advogado dela poderia fazer? Só para a gente compreender, num caso concreto, não assustei tanto, né? Então, o que pode ser feito? Então vamos lá, Fernanda. A Miriam Leitão pode procurar os ambientes onde ela identificou que... Começou no Facebook, já vou dizer. Começou no páginas do Facebook que presumidamente apoiam a Lava Jato, sim, mas que replicam através de um aplicativo que diz que tem argentino, que o Facebook permite, que você faça tipo 1000 postagens ao mesmo tempo, daquela mesma notícia. E não é só o argentino. Hoje é um argentino, amanhã pode ser um ucraniano. Ele vai só mudar o país para dificultar o rastreamento e dificultar a buscar a origem dessa função. É um aplicativo permitido pelo Facebook, tá? Sim, porque tecnicamente sim. Para você fazer postagem, para você fazer 1000 postagens ao mesmo tempo, não né? é um problema fazer as 1000 postagens, o problema é o assunto dessas 1000 postagens. Então, tecnicamente, o aplicativo não está com problema nenhum, mas para que ele foi usado, sim. Certo. Ela pode recorrer e buscar sempre as plataformas. Então, se ela identificou no Facebook, ela tem um botãozinho dizendo assim, isso é fraude, isso está denegrindo a minha imagem, ela pode reportar. Se for um conteúdo de fake news, neste momento, todos os canais estão com os olhos bem atentos a essa questão. Então, vai fluir mais fácil. Tem uma resposta mais rápida. E se ela tiver conteúdo político, mais rápida ainda. Mais rápida ainda. Atenção, certo? Neste momento. É importante frisar que neste momento, principalmente no Brasil, estamos com a atenção voltada para a gente. Em virtude das próximas eleições. Em virtude das próximas eleições e por conta dos reflexos de outras eleições em outros países. Ela pode procurar também o Google. Tem uma ferramenta, ela pode digitar no Google remoção de conteúdo. Tem um link do próprio Google onde você diz assim, olha, este conteúdo está ferindo a minha imagem, esse conteúdo é mentiroso, enganoso, ele está me assediando, e o Google vai fazer a verificação e a remoção. E a resposta disso na vida prática, ela é rápida? Não, sinceramente, Maria, ela vai só ficar brigando, porque é algo que ela nunca vai ter, nunca será suficiente. Então ela vai reportar hoje para essa página, para este link, mas amanhã vai ter outro, e daí depois tem outro. O que ela pode fazer... Mas, por exemplo, para a página A,
Quando eu reporto a página A, ou seja, reclamo da Sim. página A, a medida, ela costuma ser rápida, Ela Fernanda? costuma ser rápida, porém, é uma identificação inicialmente sistêmica. Você informa para o Facebook, olha, este conteúdo está errado, foge do padrão, é mentiroso, é enganoso. Ele vai verificar sistematicamente, de uma forma automática, se é de fato ou não. Caso ele não identifique, você tem que falar assim, Facebook, dá uma olhadinha melhor nesse conteúdo, aí ele verifica humanamente. Porque o sistema não avalia contexto. Mas poderia, né? Com Poderia. inteligência artificial, né? Fofolete, vamos ver, né? Poderia, mas hoje não Tá. está rolando Não tem ainda vontade política pra isso. Tá. A avaliação de contexto, não. Porém, o Facebook vai identificar, porque neste momento os olhos estão mais atentos, e aí vai remover. Tal, Isso, tudo que e é vai, bem, né? e vai remover este conteúdo. Mas este conteúdo desta página. Se essa página tem uma característica de sempre publicar conteúdos ofensivos, ela é retirada do ar esta página. Mas nada impede que eu, que criei esta página, crie outra amanhã com outro nome. E o WhatsApp, que é blindado com criptografia, o tal do WhatsApp, é fácil retirar essas postagens? Você não vai retirar. Não. Isso você esqueça. Primeiro que não é possível identificar a origem. Aliás, a fake news é espalhada inicialmente no WhatsApp com suporte dos canais de Facebook, E Twitter. daí as pessoas, elas porque- postam nas suas páginas pessoais, é isso? Isso, porque pelo WhatsApp você não tem a origem. Então Bom. é difícil você identificar quem criou e quem espalhou por primeiro. Bom, já que estamos temáticos, vamos falar sobre ovos, sobre fake news e sobre direito digital. Há uma seção no site G1 chamado É ou Não É, que seria um checador, uma checagem de notícias. Tem a agência Lupa também, tem outras agências mais sérias que checam as notícias. Então, inclusive, seria bom você verificá-las antes de replicá-las. Relatos e denúncias que levantam suspeitas sobre a qualidade da produção dos ovos consumidos no Brasil tomaram as redes sociais ontem. Mas veja, não foi só ontem, porque eu já recebi há uma semana atrás de uma parente todo um relato por WhatsApp mostrando que os ovos seriam fabricados na China e que seriam ovos falsos. Eu fico pensando o seguinte, que trabalheira você criar um ovo falso se a galinha tá ali dando sopa e criar ela, pelo que eu imagino, é mais barato. Mas enfim, veja o que é verdadeiro e o que é falso. Ovo comprado no Rio foi importado da China e era de plástico? Uma consumidora insatisfeita com a qualidade dos ovos comprados num supermercado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, gravou um vídeo em que reclama da textura e diz que o produto é feito de plástico. Numa das publicações, com mais de 160 mil visualizações no Facebook, ela declara que o ovo foi importado da China. A consumidora não se identifica no vídeo, não tinha como comprar um ovo produzido na China no mercado, pois, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil não importa ovos. Pensa, tá? Não há registro da arrecadação do item ovos de aves nos dados divulgados pelo órgão que registra a balança comercial entre China e Brasil. É possível que a consumidora tenha citado a China ao criticar a qualidade do ovo, porque há alguns anos são publicadas informações de que indústrias chinesas usam produtos químicos para adulterar a produção de ovo. A informação de que o ovo foi feito de plástico por conta da textura que apresenta também não é verdadeira. Segundo Roberta Ribeiro, coordenadora do Laboratório da Vigilância Sanitária do Rio, não se trata de consistência plástica, e sim de um ovo velho que vai se liquefazendo. Quando você vai na granja e vê um ovo que acabou de ser posto pela galinha, ele tem as camadas muito bem definidas, como o ovo que eu ganhei do Raul. A clara próxima à gema é chamada de clara densa e fica mais afastada da gema, é a clara líquida. Com o tempo, o ovo vai envelhecendo e vai liberando água. Assim, a clara densa se une à líquida e o ovo fica mais fluido, parecendo que o ovo está aguado. A especialista explica ainda que como o ovo é poroso, com o tempo vai fazendo troca de gases com o ar ambiente. Isso é verdade, para você saber se um ovo é fresco ou não, você coloca ele na água. Se boiar sozinho é porque não é fresco, né? Se ele afundar é fresco. Isso aí todo mundo já conhece, mas enfim, né? Que mais? O tempo vai fazendo a troca de gases, depois que se liquefaz, a água começa a evaporar e faz com que a membrana que recobre o ovo internamente, formada por queratina, se resseque com o passar do tempo. Ele fica que nem a pele do meu braço, seca. Isso é coisa de gente velha, gente. É ovo velho. Quando o ovo vai perdendo a sua densidade, com o seu conteúdo diminuindo, essa membrana resseca e fica mais próxima da gema. Isso acontece quando o produto vai ficando velho. Parece, então, que o ovo fica com uma consistência plástica.
A equipe de checagem desse site, do G1, do É ou Não É, entrou em contato com a Perfa Alimentos, marca dos ovos citada no vídeo. Aí, doutor Guilherme, vamos ver. Por meio de nota, a fornecedora informa que todas as granjas que abastecem o sistema de distribuição se localizam em território nacional e são acompanhadas e auditadas pelo Serviço de Inspeção Federal, aquele famoso do CIF, ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, doutor Guilherme, eu lhe pergunto o seguinte: essa pessoa que compra ovos velhos de um fornecedor não, provavelmente de um supermercado que estava vendendo um produto já vencido, né? E mostra a embalagem desta empresa, Perfa Alimentos, né? Se você é advogado da Perfa Alimentos, tem que fazer o quê, doutor Guilherme? Tem que saber, primeiro... Ir falar com o bispo? Não. Reclamar para o Papa? Não, primeiro tem que acionar essa senhora, né, que publicou essa imagem do... Certo, mas ela não está sendo localizada e tudo começou pelo WhatsApp. Então, como é que nós fazemos? Aí, Fernanda, vamos lá. Vai ter que contratar um detetive digital primeiro, que é Fernanda Musarda, é isso? Olha, talvez. Sinceramente, nesse caso, não compensa para a empresa de ovos ir atrás dessa senhora. Então, ela teria que fazer o quê? Ela teria que fazer good news, é isso? Assim, bem na boa, ela pode aproveitar dessa situação, fazer um vídeo explicando a forma de armazenar direito, corretamente, os ovos e o problema de ter lugares onde não se armazena corretamente o produto que ela vendeu. Ou seja, deixar de chorar para vender lenço, é isso? Isso, exatamente. Porque, sinceramente, já que o problema existe, a empresa, na internet, ela tem que se aproveitar desse problema e trazer essa audiência para ela, mostrando todo o processo de fabricação, como aconteceu no ano passado, ano retrasado, com a catuaba selvagem. Catuaba selvagem? Desculpa, produção, essa eu perdi. Como que eu perdi uma catuaba. Fake news da catuaba, Não, gente? não era uma fake news. Um menino, um youtuber super famosinho, foi no mercado e disse que tinha bichos na catuaba. E, na verdade, a catuaba acabou sedimentando. E aí a catuaba fez um super vídeo mostrando a fábrica, mostrando como que funciona, tendo uma pegada mais descontraída, e chamou esse youtuber para fazer uma visita à fábrica com mais 5 amigos e deu catuaba para todo mundo de graça. Deu catuaba para todo mundo de graça, ficou famosinho na internet e se aproveitou. Acho que é um estimulante, um energético. É uma bebida estimulante. É aquele que tem um índio? Isso, é uma catuaba. Aquela de antigamente, Maria. Pois é, mas... Bom, doutor Guilherme... É a mesma premissa. Uma vez que a empresa está envolvida num caso como este, importante frisar, né, que não consegue identificar a autoria, é uma boataria sem fim, ela precisa aproveitar dessa audiência online para reverter isso para ela. Que é uma boataria que, pelo que parece ter sido, que foi no mal entendido, né? Parece, não sei. Eu realmente acredito que tenha sido um mal entendido de uma senhorinha que foi comprar ovo e que realmente achou que era empresário. Mas então por que você disse pra gente procurar a senhora e processar a senhora, entendeu? No mal entendido ela não tem culpa. Não, exatamente. E agora, escutando agora a Fernanda, olhando por esse ponto de certo. vista que a Fernanda bem pontuou. Não temos o que fazer juridicamente? Não, eu acho que a Fernanda está certa. Eu acho que juridicamente tem, né, doutor? Tem. Juridicamente tem. Você pode ir lá, pode processar. Mas eu acho que indo por esse viés que a Fernanda falou, a empresa vai ganhar muito mais. O dano, quando uma empresa notifica judicialmente uma pessoa, essa pessoa por conta de uma publicação na internet, o dano que essa empresa tem, porque existe uma amizade, né, se transforma todos amigos de uma pessoa que você nunca viu na vida, por conta de uma ação de uma empresa contra o direito da pessoa de se expor, de opinar. Então, a empresa, ela tem o direito de recorrer, a empresa tem o direito de buscar este usuário, mas a empresa precisa calcular os riscos e o dano possível de uma notificação para este usuário. Já gostei. Então vamos entender uma coisa. O que às vezes parece uma coisa muito negativa, poderíamos transformar em algo positivo. Basta você ter, digamos, a inteligência. Contratar a Fernanda. Os consultores digitais. 7h28. Ana Bortoleto, que inicialmente foi comentada por nós no intervalo e agora vamos ler aqui, radiofonicamente falando, né? Tive um problema digital, digamos assim. Fui atrás dos meus direitos e fiquei de mãos atadas. Acontece que através de uma colega, fiquei sabendo que o amigo do namorado dela, com o qual me relacionava até então, estava tirando fotos íntimas minhas, sem a minha autorização, estava mandando via WhatsApp para colegas. Provavelmente quando estavam, né, em algum ato, digamos, de namoro, etc. e tal.
Fui na delegacia de crimes cibernéticos, no Ciber, né? E me falaram que nada poderiam fazer, pois eu já sabia de toda a história e não havia nada para investigar. Fui na delegacia da mulher e também me informaram que teria que abrir um processo, mas que teria que expor a minha amiga que me contou o caso. Agora o bonito continua lá, tirando fotos de quem ele fica sem autorização. E o pior, compartilhando essas fotos. As que estamos ouvindo no programa, vamos lá, Fernanda. Vamos. Você é mãe de menina também? Eu sou mãe de menina, sou mãe de uma menina de 13 anos, que começou semana passada a usar a internet, então eu tô ainda meio chocada com isso, mas tudo bem. Meninas, não tirem fotos mostrando o seu rosto, obrigada. Certo, é isso. É a indicação porque é a do única José, coisa certo. que realmente vai tratar. E por mais maravilhoso que seja o seu namorado, por Um mais dia ele vai ser íntimo, teu ex. um dia ele vai ser teu ex, mesmo que ele não seja o ex. Um dia vai acontecer algum problema com o aparelho dele. Ah, certo. E aí vai ser Ou se ele vendeu o comercializado. computador dele, alguma coisa. Deu pau, daí eu vendi. Ou ele acessou um site, instalou uma espécie de vírus, alguma coisa que invadiu o dispositivo dele e aí pegou as fotos. É uma questão de que mesmo que não tenha sido intencional espalhar na internet, espalhou-se. Então, por favor, vai tirar nudes, tira só da parte que interessa. Bom, vamos... Sim, doutor. Aliás, até um caso para ilustrar isso, Vamos lá. de um casal que bateu fotos íntimas comemorando o seu casamento, e o computador do casal estragou e mandaram para assistência técnica. São seus clientes, esse casal. Sim. E o que a assistência técnica fez? Resultado, até o padre da paróquia teve acesso às fotos dele. A lei Pô, Carolina quer dizer, Dickmann, produção, desculpe, o cara que conserta o computador Exatamente. mandou Espalhou para a cidade, uma cidade pequena. e foi parado pro padre. Foi parar até no padre. Tá, e daí, esse é o caso, viu? Fala com o bispo. E daí, vocês puseram o padre como testemunha também? Nós conseguimos chegar até o e-mail da paróquia da cidade, várias outras pessoas da cidade, pessoas importantes inclusive, que ficaram compartilhando As fotos do casal, do que eram casal. deles. Exatamente. O casal teve até que sair da cidade. Você vê, a perda social é imensa com isso, né? é algo irreparável. Não tem... Maria, não é uma questão, mesmo que judicialmente a justiça seja feita, a pessoa seja identificada, vá punir, pague-se, o valor pago de uma forma indenizatória nunca vai não ser compensa. o suficiente pelo dano causado. Vamos lá, mais uma questão, essa chegou pro WhatsApp. Um conhecido meu teve problemas com uma mensagem super compartilhada no WhatsApp, em que ele vendia gás barato naqueles dias da recente greve. Ele sequer trabalhava com gás, mas recebia ligações e mensagens o dia todo, tendo ficado furioso. Já vi outros casos de pessoas que pegam fotos de crianças aleatórias na internet e saem veiculando pedidos de ajuda para encontrá-las, como se estivessem desaparecidas, e também colocam telefones de pessoas aleatórias. As pessoas precisam parar de encaminhar essas mensagens sem verificar antes, diz a Adriana. O primeiro que elaborou a mensagem como essa, fez com maldade. Sim. Mas os outros compartilham sem parar para pensar. Exatamente. A gente poderia falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que compartilhar e o que não compartilhar. Nós não temos uma educação para ambiente virtual. Nunca tivemos. E Aliás, tem educação para muita coisa. E vamos combinar que, pelo jeito, nunca teremos. Enquanto a gente trabalhar com a punição e não voltar voltar a algumas casas e começar a educar desde criança sobre educação virtual, como que deve se comportar, o que se compartilha, o que se não compartilha, não vai adiantar. Todo mundo que usa o WhatsApp tem ciência de como funciona o compartilhamento. Todo mundo que usa o WhatsApp ou que usa o Facebook tem ciência de como se espalha uma fake news, mas ele não tem interesse em verificar a informação. Porque é uma questão emocional. E repetir. Isso, e é uma questão emocional, uma questão psicológica, que ele se identifica com o fato e ele quer compartilhar. É a necessidade de ter a audiência no ambiente virtual. E aí não há Cristo ou lei que faz com que essa pessoa pare de fazer isso. Então, o nosso problema maior está em educar as pessoas para o uso, de que algo seja orgânico dela, desde quando ela acessou a primeira vez um aparelho na mão. E a gente não tem isso. Entre você divulgar um pedido de ajuda verdadeiro e um falso, é melhor não divulgar nenhum deles. Isso. Na Na dúvida, você conhece a criança? Não. Conhece os pais? Conhece os pais dessa criança? Também não. Então, neste momento, se você quer fazer o bem, vai no orfanato da tua cidade, procura a igreja do teu bairro e vai fazer uma boa ação. Veja, eu vou relatar para vocês um caso que me deixou me sentindo mal, e aliás eu me sinto mal até agora, quando eu me lembro desse caso. Eu recebi de um corretor de uma outra cidade, que não é de Curitiba, onde eu tinha 2 terrenos à venda, eu recebi um vídeo.
Eu acreditei, porque ele já tinha mandado fotos do terreno, que tinha passado uma máquina lá em cima, que, sabe aquelas coisas que deu, só dá rolo, agora já vendi essa porcaria. Mas enfim, ele mandou um vídeo. Eu, sinceramente, achava que era um vídeo referente àquele imóvel. E abro o vídeo. Aquele vídeo era de uma mulher que certamente era da América do Sul ou América Central, pelo sotaque e pela sua complexão física, tá? Do jeito que ela era, a casa, etc e tal. Ela batia numa criança e ela ria, e alguém estava filmando isso. Mas, gente, foi uma coisa, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então ela pisava nessa criança, uma criança de 3 anos de idade, gente, eu nunca tinha visto. Veja, e eu tenho um mestrado em abuso sexual infantil. Então vamos combinar que eu já vi coisa nessa vida. Mas eu nunca tinha visto uma coisa tão horrorosa como aquela. E esse homem me passa só o vídeo, mais nada. Aí eu passei um textão para ele, disse, escute fulano, que história é essa de me compartilhar uma coisa como essa? Ah, é para vocês conseguirem ajuda. Em primeiro lugar, não chegou com nenhum dizer junto. Vejam, compartilhem, vamos achar essa mulher. Em segundo lugar, isso aqui era de outro país, não se sabe em que época foi, não sei se essa mulher já foi perseguida criminalmente, mas não tem nada a ver compartilhar isso com uma pessoa no Brasil. Então vocês vejam, eram imagens fortíssimas, realmente, uma coisa que até hoje me choca. Eu apaguei do meu celular para eu nunca mais ter acesso a isso, porque eu fiquei muito chocada. Isso não faz muito tempo não, faz 1 mês e meio mais ou menos. Eu passei mal com isso, durante vários dias. Agora estou lembrando de novo, estou passando mal de novo. E vejam, mas aquilo não tinha utilidade nenhuma. É esse tipo de compartilhamento burro que a gente pode evitar, não é verdade? E ainda por cima, sem aviso nenhum. E vamos combinar que o corretor é uma pessoa esclarecida. Em teoria, né? Em teoria. Em teoria. É uma pessoa que sabe que precisa checar as informações antes Tinha de negócios compartilhar. comigo na época, evidentemente que eu ia abrir. É um cliente, né? Eu estou me comunicando com o meu cliente pelo WhatsApp, ou seja, ele tem ciência. Por mais que a gente passe qualquer orientação, ele já sabe dessa orientação. É que ele não quer usar isso. É essa a diferença. Ele não quer fazer o uso do bom senso. Nós temos uma elasticidade, talvez, na lei. A Fanny Cardoso mora nos Estados Unidos e diz o seguinte: não menosprezando o nosso país, presencio sempre a lei funcionar corretamente onde eu moro atualmente. Você vê que a legislação americana ou que a aplicação das leis no direito, digamos, da internet, no direito virtual, é maior nos Estados Unidos que aqui? É mais adiantada o marco regulatório deles na internet? O que está acontecendo hoje aqui no Brasil? É que lá a maneira de se aplicar a lei é diferente no Brasil, né? Lá é o common law que a gente chama, o direito comum. Aqui é mais a parte do jurisprudencial, é diferente a aplicabilidade do direito lá. O direito é mais imediatista, então as coisas lá funcionam. Um processo que aqui demora 10 anos, lá em 1 ano e meio se resolve, né? Então, por isso que lá as coisas o resultado prático de um processo é mais ágil. E lá, quando ocorre por exemplo, questão de violação de propriedade intelectual, certo, né, que é o que mais impacta, né, e atinge todo o país, né? Então, lá as coisas funcionam nesse sentido. E o que está acontecendo hoje no Brasil? Na questão de propriedade intelectual, certo. Não, por exemplo, hoje, você até falou na questão do uso de imagem, né? Hoje o que mais acontece é as pessoas acharem que o que está no Google é livre, eu posso usar à vontade, né? Pegar uma imagem, por exemplo, a Fernanda publicou uma foto dela agora no Facebook dela, alguém vai lá e pega a foto dela e publica no site, sem autorização dela. Não pode. Inclusive, eu publiquei uma foto com ele do meu lado e não pedi. Certo. Opa, pior ainda. Não, mas eu autorizo agora. Então, mas aí me conta, como é que eu faço? Eu peço autorização, vamos para a parte prática. Tem que pedir autorização. Ou você adquire uma imagem nesses sites de banco de imagens que já tem autorização do autor da obra, né? Ou se você quiser pegar uma imagem da internet, que vá atrás do autor dessa obra e peça autorização. No Google tem uma ferramenta, quando você digita lá uma imagem, cachorro, você vai no Google Images, tem o último botão é ferramentas da pesquisa. Isso. Onde você tem uma seleção onde você filtra quais as imagens você pode utilizar que não tem restrição. Porém, quando você publica alguma coisa, nem sempre você marca a flagzinha que tem alguma restrição. De novo, temos a função, porém não temos a orientação. Tá, cachorro, daí ferramentas, é isso? Ferramentas, aí direitos de uso. Isso, clica ali. Sem filtro de licença, isso. Marcadas para reutilização com modificação, marcadas para qual que é o uso? Sem filtro. Sem filtro de licença. Porque daí não tem nada, né? É uma imagem
ela não tem nenhuma quer filtragem. Dizer, marcadas para reutilização não comercial com modificação, meu Deus, você pode marcar, você pega essa imagem, você vai fazer uma modificação nela e você vai mandar para o teu grupo da família. Você fez uma modificação e está usado para um uso não comercial. Então você não vai vender nada com isso. O problema é que quando você compartilha uma imagem na internet, você não se preocupa em marcar ela como conteúdo privado ou como conteúdo que está relacionado ao teu direito de imagem. Quem faz isso é fotógrafo, porque é o bem que ele usa para ganhar dinheiro, é a monetização dele. O usuário normal não tem noção disso. E os que têm não utilizam porque não dá nada. Na semana passada, na semana de provas deste ano, a professora da minha filha, ela fez uma prova, uma avaliação da escola, e ela usou uma imagem com marca d'água. Quer dizer, não pode. Então, assim, é lógico. Ela usou, tá tudo errado. Poxa, é uma professora. Tá dando um mau exemplo. Ela não é possível que essa pessoa não tenha uma orientação de que aquela imagem, com aquele monte de marca d'água, tem direito e que tem uma pessoa, tem um trabalho colocado ali, que tem um direito sobre ela, e ela usou. E aí minha filha olhou aquela prova assim, nossa, mãe, olha o que ela fez. Eu falei, você falou pra ela? Eu falei assim, falei, mas ela falou que não tem problema, que estava no Google. Bom, vamos lá. Vários ouvintes participam aqui do programa Light News no tocante às mensagens de internet que recebem fakes e também do funcionamento da nossa justiça nesta questão de direitos na internet. Esse papo de lá as coisas funcionam já deu também. As pessoas são infelizmente levianas com essas situações. Na esmagadora maioria das vezes, as fotos são consentidas. Porém, como as relações hoje são relâmpago, isso não constrói compromisso entre as pessoas com o outro e esse outro não se sente comprometido em preservar a parceira ou parceiro. É claro que a legislação deve proteger abusos e devemos procurar nossos direitos, mas já diziam nossas avós, é melhor prevenir do que remediar. Essa se refere às fotos íntimas. A própria Fernanda Musaro já deu um aviso bastante importante. Evidentemente que nós podemos perseguir judicialmente quem distribui fotos nossas, mas podemos tomar cuidado também nós mesmos ao produzi-las, não é verdade? Bom, vamos lá, algumas mensagens que recebemos agora de ouvintes. É possível repetir as dicas de proteção de imagens da internet? Fernanda Musardo, uma ouvinte nossa pergunta, como é que eu, por exemplo, vou dar uma palestra, que imagens posso pegar? Vou fazer uma postagem aqui do meu programa, o que eu posso usar? Vamos lá, Fernanda, ajuda a gente. Banco de imagens free. Sempre use este. Não precisa usar o Google Imagens? Não uso o Google Images. Tá. Primeiro que não tem foto boa, tua palestra vai ficar ruim. Segundo que, cara, tem banco de imagem free. Você vai pegar uma imagem adequada, que você vai poder usar da forma como você quiser. Vai poder trabalhar dentro da tua palestra, dentro do teu curso. Se você quiser fazer um banner para colocar na frente da tua loja, com este banco de imagens você também vai conseguir trabalhar. Algumas imagens você consegue pegar sem precisar pagar financeiramente para ela. Banco de imagens free. Tem um que eu gosto, que ele é bem simples, mas ele é tão simples que ele até ser chato de simples que é. É o Pixabay. 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 Pixabay.com. Procura palavras cachorro no Pixabay. Depois procura dog. Vai variando em outros idiomas que você vai encontrar com certeza. Não trabalhe com Google Images. Nunca terá problema. Vamos lá. Recentemente saiu uma notícia de que um administrador de grupo de WhatsApp foi punido por não ter inibido o bullying feito a um dos membros. O Guilherme conhece esse caso. Conheço. Isso não abre um precedente para responsabilizar administradores de grupos sem punir os usuários que efetivamente praticaram o crime? O administrador tem a responsabilidade de mediar as conversas? Não cria uma insegurança a todos os usuários do aplicativo? E se ele efetivamente mediar, não corre o risco de ser acusado de censura e ataque à liberdade de expressão? Estaria entre a cruz e a espada? Ai, melhor não fazer parte desses grupos bobos, mas enfim, fala aí, Guilherme. Eu já saí de mão daquele grupo, graças a Deus, amém, Jesus, Deus é pai, não é padrasto. Bom, é que às vezes, olha, eu conheço um caso de uma pessoa, e eu vou só identificar o caso para você localizar. É um caso de um rapaz que fazia parte de um grupo de torcedores de um time aqui de Curitiba. Ele veio no consultório, inclusive, falar comigo. E o que aconteceu? Ele se sentiu, ele era muito inconveniente, falava muito, sabe? Ele se sentiu excluído porque ele descobriu que fizeram um grupo sem ele. Ou seja, isso é sempre aquele grupo morreu, certo? Praticamente, não tinha ninguém falando, e aí ele se sentiu excluído. Ou seja, algumas pessoas, Guilherme, eu quero dizer o seguinte,
eles não possuem a maturidade emocional, coitadinhas, são pessoas frágeis, para compreender que elas devem sair de um grupo. Elas querem pertencer ao grupo, entendeu? Eu quero dizer, coitadinhas. Então dá pena. Então esse rapaz, claro, ele precisa ter a sua autoimagem fortalecida. Foi o que eu fiz para ele em terapia. Né? A ponto de dizer, pô, que se lasca esse grupo. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa é frágil. Então, se ela aceita o bullying, é porque ela é frágil. É porque ela quer fazer parte daquele grupo. E isso me dá muita pena, sabe? Mas vamos combinar que, já que você quis criar um grupo, então se responsabilize por aquilo que você criou. Acho justo. Não será possível. Porque tem alguns grupos que têm 20 administradores. Vai ficar complicado. Mas a gente precisa ir atrás de alguém. Responsabilidade solidária dos Então, que este alguém seja. E nessa questão do bullying, é bem complicado, principalmente quando a gente fala de adolescentes. Porque para eles, um grupo do WhatsApp representa a vida. E realmente representa a vida para eles. E o bullying realizado dentro de um WhatsApp é suficiente para esses adolescentes, alguns, cometerem suicídios. Isso mostra a fragilidade que eles têm. Como que eu vou fazer para fazer a punição deles? A partir do momento que um grupo de WhatsApp tem um administrador e para que ele está sendo usado, ele tem, de alguma forma, responsabilidade sobre aquilo que é publicado ali dentro. Eu acho importante, Guilherme. Eu acho importantíssimo que se crie alguma razão, algum vínculo, algum meio de responsabilizar algumas coisas, para que elas tenham um pouquinho mais de critério realmente em adicionar qualquer um, organizar a casa toda, mesmo porque senão vira bagunça. Dali a pouco a galera tá compartilhando tudo o que quiser e tá tudo certo, porque tá dentro do WhatsApp. E o senhor sabe que também não é assim que a coisa toca. Sim, a gente precisa de procedimentos. Hoje os grupos de WhatsApp, eles são temáticos, né? Vamos observar, a começar a greve dos caminhoneiros, né? Toda a organização e articulação foi realizada através dos grupos de WhatsApp, mesmo tendo a limitação de 250 usuários. Foram vários grupos. E foram vários grupos, e a forma como se organiza, auto-se organiza, é impressionante. E hoje o WhatsApp, ele é a principal ferramenta de acesso à informação do usuário. Por incrível que pareça, e por mais difícil que seja de aceitar isso, quando você pergunta para um brasileiro conectado qual o meio de informação que ele usa, ele vai usar grupos de WhatsApp. 46% dos usuários brasileiros que usam a internet tem como WhatsApp o principal meio de acesso à informação. Então, é a fonte principal de informação e de tudo que está circulando. A gente precisa começar a responsabilizar algumas coisas. Haja visto que o WhatsApp mesmo não tá nem aí. Não vai funcionar, entendeu? Não tá nem aí. Para a ideia de algum juiz, com todo respeito, o fato de bloquear o WhatsApp por 1 ou 2 dias vai fazer com que as coisas mudem. Não vai mudar nunca. Vai todo mundo pro Telegram, meu querido, não vai mudar em nada. É o que nós fazemos aqui no programa. Agora cada vez que bloqueia, vamos pro Telegram e todo mundo continua participando. Agora vamos procurar, então, uma outra forma. Se a gente começar a responsabilizar alguns administradores e alguns usuários, pode ser que a coisa tome um pouco mais de forma. Bom, eu só sei que grupo é um saco. Eu só faço parte de grupos dos quais eu tenho que fazer parte por questões profissionais e por questão de interesse muito restritos, aqueles interesses específicos, né? Quando a coisa começa a degringolar para bom dia, para boa tarde, para videozinhos e coisa lá, tô fora, sinceramente. As pessoas têm como me encontrar. É libertador, tá? Sair do grupo, principalmente de família, é libertador. Não, e grupos que eu creio que são como os surdos mudos, né? Tinha uma piada na Espanha que era assim: oi, o que você vai fazer? Vou pescar. Ah, eu também vou pescar. Ah, que pena, eu pensei que você ia pescar. Essa é uma piadinha. Então, isso acontece nos grupos, porque uma pessoa posta um meme, a outra pessoa em seguida posta o mesmo meme e a outra o mesmo, ou seja, é uma conversa de surdos mudos em que ninguém se deu ao luxo, nem ao trabalho, de ver que o outro tinha acabado de postar exatamente a mesma coisa. Todos querem ser engraçadinhos ao mesmo tempo. Eu tenho um saco, sinceramente. E pior não é isso, pior que quando se encontra pessoalmente já não tem mais assunto. Não, eu já saí disso, mas faz muito, mas eu saio assim com prazer, gente. Eu tenho o mesmo prazer em bloquear gente idiota, que posta coisa idiota no Facebook, que tem que sair de grupos. É um prazer secreto, um negócio assim que até eu salivo de alegria. Eu preciso dizer que eu faço parte de um grupo chamado Amigos do Marketing, que tem a Ana, a Evelise e o Estevão, que eles estão ouvindo a gente e assistindo na transmissão. E eles postam por o Estevão, inclusive, falei que eu acompanho o Marden toda sexta-feira, porque tem cinema. Então, eles estão nos assistindo. Então, realmente, desse grupo eu não saio, porque tem a Ana e um monte de gente legal. Mas eles beijo postam coisas legais? Sempre, porque eles convidam pra festa. Opa! Eu acho justo, inclusive. Honradíssimo isso.
8 e 8, obrigada por estar conosco, Fernanda Musardo, consultora digital, nossa consultora digital, porque na realidade, como eu não quero pagar cachê para ela, eu trago ela no programa, ela me ensina coisas que eu não preciso pagar. Obrigada, Fernanda. Isso. Trabalhando de graça sempre pelo Light News. Obrigada. Exatamente. E também Guilherme Guimarães, que hoje também trabalhou de graça para nós, advogado que atua no direito digital especializado em segurança da informação. Obrigada por estar conosco, Eu que agradeço, tá, Guilherme? oportunidade. E a gente pouco falou de segurança na informação, porque aqui a gente acabou distribuindo tantas coisas, Pois mas é. tudo é necessário. Os contatos dos nossos entrevistados sempre são publicados pela Karina Becker de Domênico. Você viu que eu não te chamei de Renata hoje? Eu estou aprendendo, a pessoa é velha, mas a pessoa vai aprendendo.